Aqui no canal a gente tá numa vibe focada em AUs de desenhos famosos. Ai, que legal! Eu comecei fazendo vídeo das AUs mais famosas de Ben 10. Pois e é, pra quem tá pedindo um vídeo sobre Bloodtrix, pode foi ficar muito calmo bom. que ele vai sair. Só que ele vai sair lá no meu segundo canal, o Espantalho. O link tá sempre aqui na descrição. Tá. Seguindo nessa linha de universos alternativos, nesse vídeo a gente vai embarcar na mais longa e mais viajada que vocês me mandaram. A construção disso aqui é extremamente confusa, mas eu garanto que eu vou dar o meu melhor pra contar a história de My Little Worms. Ai, eu tenho medo de comer pasta, cara. Em My Little Worms, o universo de My Little Pony foi atingido por uma praga. Uma espécie de larva se infiltrou no reino dos pôneis, e isso funciona literalmente como uma doença. Ok, nessa série, a gente vai eu seguir gosto a muito Twilight, de pasta, e cara, é do ela Ben que vai 10 ter os eu me nossos diverti olhos bastante. durante a história. Pelo menos por enquanto. A história começa com ela nos contando que as coisas já estão terríveis. E Nossa, ela ela já tá abaladaça. Ela só não sabe o que exatamente. Aparentemente, todos os pôneis, ou pelo menos boa parte deles, estão infectados. E a Twilight, como sendo uma pseudo-líder, andou anotando tudo pra tentar achar uma solução. Dentre as anotações dela, a gente encontra coisas como estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritabilidade, manchas e dores pelo corpo e uma rasura, que abaixo diz decomposição do corpo. É um mofo do Resident Evil 7 mesmo. Conta sobre essas anotações, ela também nos fala sobre a sua amiga Harriet. Dentre todos os pôneis que ela analisou, é muito a Harriet arrogante, tinha uma peculiaridade. Isso porque, de alguma forma, cresceu uma pequena mancha em um dos seus olhos. E além dela não querer falar como essa mancha surgiu, ela anda extremamente estressada, num nível que ela tá arrancando os próprios cabelos. Já fiz dessa, o João também arrancou todos, velho. É um dos sintomas que dizia no caderno da Twilight. E, bom, a melhor forma que a Twilight viu de confirmar as hipóteses dela sobre a Harriet era indo na casa dela. Quando ela chega na casa da Harriet, a Harriet de cara vai falar que tá bem. A cara de bem do pônei, né? Com ela, que ela devia estar dando atenção pra outros pôneis que estão em estados piores. Já tentando se desviar desse assunto, a Harriet vai perguntar pra Twilight se por um acaso ela viu o gato dela. Coisa que não aconteceu. Tem um gato de na mesma estimação. frase que a Twilight nega ter visto o gato da Harriet, ela volta a perguntar: o que são essas manchas no teu corpo? E a Harriet não gosta nem um pouco da pergunta. Vai ter treta entre as duas, será? A Harriet pergunta o que ela tá tentando insinuar. Logo após isso, ela baixa a guarda e volta a falar como se nada tivesse acontecido. E isso é extremamente adquiriu suspeito. dupla personalidade. Enquanto a Harriet tava surtando, a Twilight notou alguma coisa no rosto dela. De um dos seus olhos dela, ela viu vermes saindo. Eles estavam comendo a cara dela de dentro pra fora. Pra Twilight não estavam mais dúvidas. Os pôneis estavam realmente infectados. E nessa parte, ela cita algo extremamente nojento. A Harriet tava arrancando os próprios cabelos porque os vermes estavam saindo do couro cabeludo dela. Que nojo, isso mano. Demais. Só de imaginar isso acontecendo já me dá agonia. Já tá me Na dando parte que você tá coceira. agora, a Twilight já tá fora da casa da Harriet e ela tá em pânico. A infecção que tá consumindo todo o reino é de larvas. A dúvida é como que se contrai isso. E como ela é que se começa a pensar resolve na isso? possibilidade de ser por contato de uma pessoa saudável e uma pessoa infectada. E se for desse jeito, a Twilight já tá condenada. Eu ia falar, também ela nos já não cita tá que infectada, enquanto ela será? saiu da casa da Harriet, ela ficou se perguntando o porquê dela ter citado seu gato. A Harriet queria saber se a Twilight tinha visto ele, só que ela tinha acabado de chegar, é óbvio que ela mas não cadê viu. o gato? E na hora de sair, ela resolveu dar uma pequena procurada. O gato morreu? Ela estraçalhou o gato. Que legal. Aparentemente, a Harriet havia comido o próprio gato. Comeu? Isso aqui tá bem pesado, e a gente só viu 5 capítulos. No total, essa série tem 60 capítulos. Ai, que pelo legal, eu quero entendi, ela ver. ainda não acabou. Enfim, vamos continuar. Deixa eu ir embora. No mesmo dia que aconteceu tudo isso, Fluttershy foi pedir ajuda pra nossa querida Essa Twilight. era a coitadinha, Por se eu conta não da me engano, infecção, tipo, os sempre pôneis estavam mais numa literal histeria coletiva. quietinho. Tava todo mundo se acusando de estar infectado. Faz E a sentido, eu também Fluttershy entraria numa se tornou histeria. o alvo principal, por conta de um ferimento que ela tinha na perna. Mas segundo ela não estava infectada. Sobre esse ferimento, a Twilight vai questionar se isso daí não é infecção, de onde é que isso veio então? E a Ralou o Fluttershy vai mudar joelho. de assunto, o que é extremamente suspeito. Caralho, Ela vai tá dizer todo que a mundo Pinkie Pie mentindo. tentou morder ela. As duas trabalhavam juntas numa padaria. A Pinkie Pie vai alegar fome e a Fluttershy vai dizer pra ela comer pão, porque é o que mais tem numa padaria. E bom, a Pinkie Pie rebate essa resposta dizendo isso. Cara, não quer pão. Eu sempre quis saber o gosto da carne de outro do pônei. Oxe, Depois de tipo ouvir uma isso, a infecção Fluttershy zumbi saiu no correndo de bagulho, lá. tá querendo Foi assim que ela se comer, encontrou com a virar Twilight. canibal, Um tá outro ligado? ponto pra se citar dessa parte é que a Fluttershy e o Spike chegaram juntos pra falar com a Twilight. E adivinha? Além dele mal conseguir falar, ele ainda tá com a mesma mancha no olho que a Harriet tinha. Pra Ixi. Twilight já tava óbvio o que tava acontecendo, e com isso ela insiste na pergunta. Eu já achava Como a My Little foi Pony que tu conseguiu esquisito esse agora. machucado, Fluttershy? Ela fala que não sabe, mas o semblante dela entregava que ela tava mentindo. Nessa Sim. hora, o Spike interrompe as duas pra tentar falar alguma coisa. Aparentemente, as suas cordas vocais haviam sido destruídas de alguma forma, e com muita dificuldade ele consegue formular uma frase. Abre aspas, eu sinto
sinto algo dentro de mim, tá dentro dos meus olhos. Fluttershy arrancar e os olhos e Spike tirar estão os vermes. infectados e eles estavam juntos. Existem grandes chances da contaminação acontecer por contato, exatamente Ixi, como a Twilight roxinha vai teorizou. pegar. Durante esse devaneio dela do que podia estar acontecendo, o Spike vomita uma quantia considerável de vermes. Ai. E esses vermes eram o motivo dele não Ai, conseguir gente, falar. tem uma coisa Eles estavam nojenta, comendo as suas verme, cordas viu? vocais. A Fluttershy Só de ficou com imaginar nojo dá e medo um do que acabou de ver. calafrio. Mas o que mais deu medo nela foi a reação da Twilight a tudo aquilo. Ela tava babando enquanto olhava pros vermes. Ela tava morrendo de fome e ela queria Não. comer os vermes. Não, Nessa hora, a Twilight, série vai não, voltar lá pra casa moleque. da Harriet. Isso porque ela recebeu uma visita da Pinkie Pie, a mesma que supostamente tentou comer a Fluttershy na padaria. Ela foi visitar a Harriet e ela tava com fome. Sem mais nem menos, ela morde a amiga dela, deixando Arrancou o ela olho bem fora, machucada caralho. e muito É mais zumbi, infectada. é zumbi, Até agora, é zumbi. o que a gente sabe é que quem tá infectado sente uma fome descontrolada. Fome que certamente é do hospedeiro, dos vermes. A Twilight tem total certeza que ela tá infectada. No Afinal, final, ela não ia sentir quem essa não tá estranha infectado? fome se ela tivesse sã. Pro bem da Fluttershy e dos outros pôneis que não estão infectados, a Twilight resolve se quarentenar junto com o Spike. É, Ele também faz tá sentido, infectado. né? Mas ela diz que vai continuar suas pesquisas mesmo quarentenada. Tudo isso pra tentar salvar todo mundo. Nesse meio tempo, a Rainbow Dash tava voando pelo reino. Quando ela Bonitinha. descobriu a infecção, ela não quis se arriscar a se tornar uma daquelas coisas. Só que, obviamente, voando sem parar, uma hora ela ia cansar e acabar caindo. E essa hora chegou. Na queda, ela quebrou suas asas e uma Você de é suas burra. pernas. Agora, sem É, comida, sempre foi meio ajuda burra esse e aí nem também. como voar, ela Por precisa que ela achar não um abrigo, simplesmente ou o pior pode posou acontecer. antes Não de muito esperar longe daí, cair, tá a ligado? Applejack decidiu se trancar em casa, Certo fazendo ela. literal lockdown. Ela foi bem inteligente. A única Applejack inteligente da história cita até que agora. A última vez que ela viu a família dela, eles estavam brigando entre si, e ela espera que eles estejam bem. De Se ninguém repente, se ela comeu, ouve tá um show. som extremamente alto vindo da rua. Ela ouviu a queda da Rainbow Dash. A Rainbow Dash notou a casa da Applejack e pediu ajuda. Ajuda que, felizmente, a Applejack concedeu. Só Mas que não era durante essa lockdown? estadia, a Rainbow Dash ia ter acesso a somente um quarto. A Inteligente. Applejack disse Ô, mano, com a loira todas é as mais letras inteligente que se até ela agora. tentasse atacar ela não hesitaria em se defender. Com isso, ela Olá. cuida dos ferimentos da Rainbow Dash e a Rainbow Dash vai dormir. E bom, meus amigos, Fluttershy. Ela foi deixada sozinha, e enquanto a Twilight buscava por uma cura quarentenada, a Fluttershy precisava fazer isso do lado de fora. Nessa parte aqui, a série dá a entender que a Fluttershy é imune ao vírus. A Oh, Fluttershy toma como verdade pra Uma coisa ela meio que The o Last vírus of vem de Us animais aqui. diversos, tendo em vista que eles são uma grande Faz fonte de sentido. vermes. E É, como ela foi faz criada sentido. em meio a animais, ela realmente poderia ser imune aos vermes. Pô, Ela mas tá um plot literalmente bem foi legal, mordida mano. Tá por meio alguém The Last of infectado Us aí, durante né? o surto. E mesmo com essa mordida, ela continuou normal. Ela não se transformou. Tem que Enquanto estudar isso, na essa- casa da essa Applejack, menina. uma tá desconfiando da outra. As duas estão se acusando de estarem infectadas. Ah, mas é impossível a Rainbow tá Dash infectada. questiona A Rainbow sobre Dash as tá manchas nas voando. patas da Applejack. Pois E ela é, eu diz de reparei cara isso que também. aquilo não era nada. Ela fala que era apenas sujeira. Pra provar isso, ela vai até o banheiro da casa dela e se lava. E realmente era só sujeira. Aí, Nessa ó, de hora, boa. ela pergunta pra Rainbow Dash o que era aquela fome absurda que ela tava sentindo. Ela literalmente devorou toda a colheita da Applejack. Pra se defender, a Rainbow Dash disse que ela tava voando há muito tempo e que obviamente tava morta de fome. Depois de isso muita daí ela não conversa, as mentiu, duas né? ficam calmas e assumem pra elas: a gente tá livre do vírus. Aí, ó, Precisamos temos nossos continuar heróis. Assim. Nessa hora, a série nos leva de volta pra casa da Harriet e algo terrível aconteceu. A Pinkie Pie tem mostrado Meu tendências Deus, velho. desde o início dessa história. E dessa vez, a fome dela falou mais alto. A Pinkie Pie devorou a Harriet. Que de horror, todos os pôneis que gente. sobraram nesse Agora reino, já tem Pinkie menos Pie e pôneis, né? Fluttershy Mesmo são que eles os únicos salvem. realmente livres. E a Pinkie Pie sabe disso. Ela vai ir atrás da Fluttershy. Nesse Eles meio querem- tempo, eles a querem comer Twilight gente ainda tá saudável? quarentenada com o Spike. E, meus amigos, esse é o estado dos dois. Meu A pai do Twilight céu. tá completamente doida. E o Ai, Spike que horror tá sem essa seus imagem. olhos. Aqui dentro, a Twilight continua suas teorias com o resto da sanidade que ela ainda tinha. Cara, que Mas, bizonho, cara, a mas principal que legal. característica dessa infecção é a fome incontrolável. De angústia, o Spike Ai, que tirou os agonia próprios essa olhos imagem. fora, Tá e a Twilight dando. comeu eles. Logo após isso, ela começou a comer a própria Twilight. Nossa, eu Durante nunca essa vou quarentena, ver esse a desenho Twilight com recebeu os uma mesmos carta olhos. das duas Nunca princesas mais. do reino, Celestia e Luna. Ai, que lindas. As duas literalmente meteram o pé do reino e decidiram não tomar parte de tudo que tá acontecendo. É Faria literalmente eu isso mesmo, que tá escrito faria na mesmo. carta. A única Pra que me teria salvar. ficado pra ajudar é a princesa Candace. Agora, onde ela tá, eu não sei. Até essa tal ajuda chegar, Tá, os mas pôneis como é que se restantes cura, precisam irmão? se virar pra não acabarem devorando uns aos outros. Nessa Eu já tô hora, a muito série tem um concentrado leve na história, skip que a de história tempo. tá A Fluttershy bizarra. tem tentado fugir daquele reino enquanto estuda o parasita e procura por uma cura. E Ela pode realmente ser a descobriu cura e pra entendeu galera, muita né? coisa. Ela é- Enquanto ela ela tava é contando imune. das suas descobertas, meus amigos, vocês lembram da Pinkie Pie? De Sim. alguma forma, ela sabia que Rainbow Dash e Applejack estavam escondidas. Ela Foi sabia atrás que das Spike duas. e Twilight estavam quarentenados. E ela também sabia que a única carne fresca ambulante por aí era a Fluttershy. E ela E ela tá com conseguiu fome. achar ela. Nesse encontro, Ai, ela meu Deus. ataca a Fluttershy pelas costas. Só que ela
ela tava preparada, uma vez que ela tava andando com uma espingarda. Ela acerta a Pink pônei Pie, com uma mas não arma? fica lá pra ver se foi Como? fatal. Como é que, Ela como é foge que o do cavalo local. usa Por ordem uma dos vídeos espingarda? do TikTok, a gente tá no capítulo 22, e na minha opinião, é aqui que começa a palhaçada. Agora a Harriet que começa. foi destroçada pela Pink Pie, mas ela voltou à vida. Não. Ela literalmente Não. se costurou com uma máquina de costura. Entendi. Veja bem, ela se Como? costurou. Como eu não sei. Próximo capítulo. A Rainbow Dash tá totalmente curada. Ela e a Applejack estão bem, mas elas precisam tomar muito cuidado. Segundo a Applejack, pôneis infectados têm passado por perto da casa delas. É tipo um Isso monte é de problemão. zumbi. E bom, vamos voltar pra Twilight. Ela comeu de vez o Spike. E eu sinto de verdade Comeu que é só inteiro? questão de tempo pra ela se soltar. E mesmo no estado que ela tá e as coisas que ela fez, ela ainda tá ali dentro. Dá pra ver um pequeno traço da sua personalidade nas falas dela ainda. Cara, que Inclusive, plot de falas legal, mais cara. pesadas. Essa série é bem imprevisível, e o que mais me incomoda nela é a forma que a autora monta os diálogos. Lendo essas tirinhas, eu sinto que eu tô conversando com um adolescente que Ué. acha que pra ser descolado tem que botar um palavrão a cada 2 palavras. Rainbow Dash e Applejack saíram de casa porque não é seguro. Enquanto Ué, isso, mas a vai ser mais Fluttershy seguro tá na com rua? problemas. Quando a Pink Pie atacou ela acabou deixando um ferimento muito grave nas asas da Fluttershy. E ela caminhou por Velho, tá muito todo tempo mundo depois disso com fudido, aquela velho. ferida exposta. Felizmente, durante aquela caminhada, ela acabou se encontrando com a Starlight. não lembro salvar dessa. a Fluttershy de uma provável hemorragia, a Starlight corta as asas dela fora. Ai, Agora, que com a sua pecado. ferida devidamente cuidada, a Starlight Vai poder mais levar a voar. Fluttershy para um local que ela diz ser seguro. E do outro lado dessa floresta, Rainbow Dash e Applejack ainda estão procurando por sua família, ou pela Princesa Celestia, que havia prometido ajuda. Enquanto isso, Princesa- Starlight nossa, tá e em outro Fluttershy mundo já. finalmente chegaram Acho no que ela ia tal ficar lugar ali, seguro. Só que impossível. quando elas chegaram lá, já tinha alguém esperando por elas. Sunset. Por algum motivo, ela tava naquele prédio abandonado. A Starlight até pergunta o que ela tava fazendo lá, e ela diz que é uma longa história. Esse A pessoal é Sunset tudo vai misterioso, perguntar ninguém o porquê explica da Fluttershy nada. tá toda machucada. E a Starlight explica o que aconteceu com ela e também fala que tirou as asas dela pra salvar ela. A Sunset apareceu aqui porque ela veio a pedido carinha da de Princesa rebelde, né, a Celestia. Sunset? Ela foi chamada da dimensão dela pela Celestia pra tentar ajudar cara a errando o salvar nome os toda pôneis hora. daquele reino. E agora vem um grande plot Acontece. twist. Desde o início desse caos, a Fluttershy já tinha noção que ela era imune. E a Starlight sabia disso de alguma forma. Ela trouxe a sabe Fluttershy dessas até coisas? aqui a mando da Sunset. Inclusive, ela Vamos tirou usar as asas ela. dela também Vamos a mando usar da ela pra Sunset. pegar a Elas estão cura. tentando fazer uma cura a partir da Fluttershy. Ela é confirmadamente imune. As asas dela seriam a matéria-prima pra confecção da cura. Mas quando a Sunset viu as asas dela, ela notou que isso seria muito pouco. Elas Ixi. precisam de mais pedaços da Fluttershy. Meu O medo Deus, dela desde vão o início cortar era se ela tornar inteira. um rato de laboratório por ser imune. E agora, Exatamente isso que ela vai infelizmente, virar. isso vai acontecer. Em meio a essa Adeus, que tá pra Fluttershy. acontecer, a Twilight escapou do seu cativeiro Nem por fudendo. fome. Ou seja, nós temos 2 pôneis com fome à solta, a Pink Pie e a Twilight. Uma De vai comer a alguma outra. forma, essas duas ainda estão vivas, e pra conseguirem Oh, que permanecer bizarro, na moral, vivas, esses elas desenhos, precisam de credo. mais carne. E bom, a tortura ia começar, mas vendo o discurso maquiavélico da Sunset pra Fluttershy, a Starlight resolveu agir. Vai, Ela bota uma agora faca vai no dar. pescoço A da hora de Sunset. casar já Nessa tava hora, de a boa, história ela corta. fez. A gente vai direto pra Rainbow Dash e a Applejack, que ainda estão no meio do mato tentando chegar em algum lugar. Dessa vez, elas vão cruzar a mata durante a noite inteira, e no caminho, elas acham uma arma carregada. Eu realmente não sei como Arma uma arma do- carregada do foi parar nesse Uncharted aí. universo. Pois Além é, da né? arma, elas também vão encontrar a Apple Bloom, que é Ah, a irmã da tem mais Applejack. uma. A Apple Bloom Ela é vai a ser mais última restante novinha. da família da Applejack. Enquanto elas conversavam, os infectados chegavam cada vez mais perto. Com isso, Applejack faz um ato heróico em prol da sua irmã. Ela entrega a Apple Bloom nos braços da Rainbow Dash e manda elas correrem o mais rápido que elas puderem. E ela se vai sacrifica distrair. na floresta pra Rainbow Dash e a sua irmã conseguirem garantir mais alguns dias de vida. E a última visão que ela tem antes de deixar esse mundo é a Tadinha, Twilight. ela não merecia fugiu do isso. seu cativeiro e conseguiu alcançar elas. Com a cara Ou seja, metade, se ela achou a né, Applejack, é só questão de tempo desfeita. pra ela encontrar a Rainbow Dash e a Apple Bloom. Agora a gente volta lá pra tortura. Meu Deus, quanto rodeio. A Sunset e a Starlight Tem que estão fazer numa discussão. o pessoal A Starlight ficar tá com uma assistindo, faca no né? pescoço da Sunset, querendo entender o porquê de tanta violência desnecessária. Dá pra se resumir que Ela tá toda essa infectada, tortura ela tá que ela tá infectada. fazendo é por ódio de ter sido chamada pra esse caos. Pelo que eu entendi, ela é de outra versão do desenho que foi chamada pra cá pra resolver os problemas. Ela ficou com ódio disso e queria descontar em entendo alguém. a raiva e esse dela. alguém é a Fluttershy. Aparentemente, as asas dela já eram o suficiente pra se fazer uma cura. Depois de muita conversa, a Starlight solta a Sunset e é
essa foi uma péssima decisão. Isso porque a Starlight foi literalmente apunhalada pelas Meu costas pela Deus. Sunset. Essa mulher enlouqueceu de vez. Falando em Caraca, enlouquecer de vez, mas será que ela tá Twilight. infectada Ela tava ou ela andando só por é aí louca sem mesmo? rumo, tendo uma crise de identidade. No caso dela, as larvas já chegaram no cérebro. Quando ela tá assim, são as larvas que estão falando. Fico imaginando E quando ela quem tá fez assim, esse é ela desenho, mesma. Quando ela bizarro. retoma o controle dela mesma, ela se lembra que o seu alter ego comeu o Spike e acaba vomitando tudo. Arrependida, ela gente, literalmente na moral. briga com ela mesma e se culpa pelo que sua outra versão fez. E bom, Harriet ainda não se esqueceu que a Pinkie Pie fez com ela. A Pinkie Pie devorou a Harriet, mas o que sobrou dela conseguiu se costurar e sair andando por aí. É a bem Harriet normal, né? ainda tá viva. E sobre essa ressurreição, eu só tenho uma coisa pra falar: roteiro. Da mesma forma que o roteiro precisava da Harriet viva, ele também precisava Meu da Deus, o Pinkie estado Pie dela viva. já. Porque você me pergunta, simples. A autora queria mostrar o que as larvas podiam fazer se elas estivessem em dois hospedeiros igualmente machucados. Quando elas se encontram, elas brigam, mas logo elas se reconciliam. E de forma involuntária, elas acabam se fundindo em uma Do criatura nada só. meteram a E tu pode fusão ter do Dragon certeza Ball que ali essa no criatura My Little acabou de se Wars. tornar a maior ameaça que os outros pôneis vão ter que lidar. Eu tô Depois de muito vendo, caminhar, irmão. Rainbow Dash e Apple Bloom acabam encontrando uma casa abandonada pra descansar. Enquanto as duas se instalam naquela casa, a Apple Bloom resolve ir explorar ela. E o pior acontece. Algo invade a casa e começa a caçar as duas. É aquele Com isso, monstrão? elas se escondem. Mas a Rainbow Dash ainda não sabia o que tinha invadido a casa. A Twilight? Nessa hora, eu pensei Chegou a que fosse Twilight? a Twilight. Ela que tava caçando elas e de certa forma tava bem Comida. próxima, mas não era ela. Que O que era? acabou invadindo Foi o a casa, bicho querendo a carne das metamorfo duas, era lá. a fusão da Harriet com a Ah, Pinkie era Pie. um De alguma monstrão forma, mesmo. aquela criatura Como que conseguiu chegou lá? encontrar elas. E bom, sobre a Starlight, ela tá viva. Por algum motivo, assim que ela foi apunhalada pela Sunset, ela apagou. Mas a Sunset tomou conta tanto dela quanto da Fluttershy. Oxi. As duas estão vivas. E bom, meus amigos, aqui marcamos o fim da primeira temporada de My Little Nossa, Wars. tem Os fãs mais ligados temporadas, nessa série que coisa lutaram por ter complexa. alguns fillers dessa história. Eu fiz isso pra tentar focar no arco principal da primeira temporada. Claramente, isso aqui é extremamente confuso. Essa primeira temporada conta com 50 vídeos, e nesse vídeo eu botei Ai, gente, na todos moral, os você tá indo pontos longe mais demais, já importantes. começou Os longe fillers demais. e toda a explicação que a Twilight deu sobre como essa praga funciona vão ficar pra parte 2 desse vídeo. Tá bom, Mas como calma, se você quer esse uma parte vídeo 2, ainda eu não quero. acabou. Se vocês forem agora procurar pelo perfil da criadora, ele não existe mais. Ué. Devido a um hate tremendo que ela tomou por conta dessa série, ela apagou todos Ah, os eu vídeos. acho que não Equipe do tem futuro porquê dar aqui, hate, desculpa, minha tipo, voz tá se tu estranha, não eu gosta, tô é só não viradão assistir, editando tá esse ligado? vídeo. Mas o que eu quero falar é, o perfil da criadora já voltou. No Ah, momento que que eu tava bom. editando essa Será que parte, foi o o perfil da TikTok que criadora tirou? tá de pé, aparentemente, ela voltou. E provavelmente já postou algum capítulo novo dessa história que faz parte da segunda temporada. Esse é o perfil oficial da criadora. O perfil que eu utilizei pra fazer esse vídeo é esse aqui, ele reupou os vídeos, mas agora quando eu terminei de editar, o perfil dela voltou. Enfim, se vocês quiserem seguir ela ou acompanhar a história diretamente Eu no quero ver, TikTok, é esse mano. perfil aqui. Agora Eu deixa vou lá tempo ver, velho. passado, eu sei muito Na sobre moral mesmo, eu terminar vou. esse vídeo pra vocês. Pra essa série continuar tendo uma vida boa, eu acho que ela precisa ter mais maturidade e também não ser tão específica. Ela não é nem um pouco noob-friendly. Se tu não entende bastante da lore de My Little Pony e do fandom, tu vai ficar boiando nessa série. Por conta dessas coisas... Eu mesmo confesso que eu acabei boiei ficando um pouco, era perdido tanta nessa gente, história. tanto E pra nome. essa parte 1, eu tentei focar só na história principal. Mas todas as coisas que eu cortei dessa primeira temporada, eu vou citar na segunda. Vocês podem ficar tranquilos. Se eu falei alguma coisa errada sobre a série ou sobre My Little Pony em si, vocês podem e devem me corrigir aí nos comentários. Desse jeito, eu consigo voltar 100% pra parte 2. Muito obrigado aos membros. que E a agradeço. tu que tá vendo Ah, esse eu vídeo sou membro. até aqui. Ah, tá. Meu nome é Ipe e tchau. Gente, eu adorei isso, porque eu assistia muito esse desenho quando eu era criança. E, tipo, é tudo um reino muito bom, entendeu? Tudo muito mágico, assim. E aí agora vem uma série toda macabra, assim. Eu gostei bastante dessa série. Cara, eu piro muito em plot de creepypasta, assim, acho tudo muito legal. É bizonho, é muito bizonho, é horripilantemente, visualmente falando, mas eu acho muito legal, cara. Eu quero ver a parte 2, cara. Vou catar o perfil dela, eu vou assistir, mano. Eu realmente acho muito legal. Gente, como o IP é criativo, né? Ele procura umas histórias assim que eu nunca tinha ouvido falar. Mas achei bem legal, ele explica muito bem também. Contar a história é uma coisa bem difícil e ele conta de uma forma muito fluida, muito interessante. Gostei bastante.